boa tarde. Vamos para a nossa sexta aula, para o nosso sexto material. E vamos dar o início ao estudo das variedades linguísticas e níveis de linguagem. Faremos o uso de um material em PDF, livro didático, vídeo e mais 2 vídeos, na verdade, um vídeo será de suporte. Então, a gente vai começando observando as imagens que retratam as formas de comunicação, tanto da forma de comunicação mais formal, como a forma de comunicação informal, essa mais descontraída. Então, a gente percebe, nas nossas relações interpessoais, utilizamos a linguagem para nos comunicarmos. Dentro dessa linguagem, nós temos as variedades linguísticas. Então, nós, os falantes da língua portuguesa, nós nunca, na verdade, não expressamos da mesma forma ou do mesmo modo a língua. As diferenças elas ocorrem pelos mais diversos fatores. Por exemplo, região do falante, por exemplo, quem mora no Nordeste, a sua variante, a sua forma de comunicação é diferente de quem mora no Norte, de quem mora no Sul, quem mora no... Então, assim, dependendo da região que você vive, você tem uma forma de comunicação. Então, uma outra forma que nós encontramos a variedade linguísticas é a faixa etária. Por exemplo, a juventude, ele tem a sua forma de se comunicar. As pessoas da terceira idade têm uma outra forma. As pessoas, homens, mulheres, e aí a gente pode ver também pelas profissões. O policial, ele tem a sua variedade linguística, o médico, ele tem sua variedade linguística, tem a sua forma de comunicação. O grau de escolaridade também é um fator que a gente vê a diferença. Por exemplo, de alguém que só fez o ensino fundamental para uma pessoa que já fez mestrado, doutorado. Então, de acordo com a nossa escolaridade, vamos implementando palavras e vamos nos comunicando usando a nossa variedade linguística. Outro fator que diferencia e que mostra que essa variedade linguística existe também são as classes sociais. Dependendo da classe social que você está inserido, você percebe que a gente utiliza uma forma de comunicação. Então, dentro do grupo social que a gente pertence, entre muitos outros. Essas diferenças determinam a variedade linguística. Então, dentro dessa variedade linguística, nós não estamos buscando o que é correto e o que não é correto. Dentro da variedade linguística, o que é fundamental é a comunicação. Se você está compreendendo, então, se está havendo comunicação, então a variedade linguística ela não vem para dizer o que é certo e o que é errado, mas sim para comunicar. Além disso, há situações em que se pode utilizar a língua de maneira mais descontraída, menos formal, por exemplo, em casa, em uma conversa entre amigos, em uma carta pessoal, em um diário íntimo, e outras que é preciso um grau maior de formalidade, em situação de comunicação solene, no trabalho, nas comunicações orais ou escritas públicas, rádio, jornal. Então, a formalidade e a informalidade são níveis de linguagem. Não esqueçam, formalidade e informalidade são os níveis de linguagem. Eu posso, dentro dessa imagem que a gente está observando, a gente percebe que tem tanto a formal quanto a informal. Por exemplo, onde tem esses idosos com a criança, é uma linguagem formal. Nesse que está aqui os jovens conversando, rindo, é
informal. Aí ao lado, já numa mesa de reunião, a gente percebe que já é uma reunião de trabalho, então ali se está utilizando a formalidade. E o último quadro aqui, que tem esses jovens também, demonstra que está se usando uma linguagem informal. Então, a linguagem formal e a informal são os níveis de linguagem. A variedade linguística é a forma de comunicação, é como eu faço a pronúncia das palavras, é como eu uso as gírias, é como eu utilizo a língua para me comunicar, de acordo com a classe social, de acordo com a região que eu vivo, de acordo com a minha faixa etária, de acordo com a minha escolaridade, de acordo com a profissão que eu exerço. Então, as variedades formais de maior prestígio social, utilizadas nas comunicações formais e públicas, são chamadas, em seu conjunto, de normas urbanas ou de prestígio, ou seja, essa linguagem que utilizamos no nosso trabalho, nas reuniões de trabalho, nas formaturas, nos eventos sociais mais formais, são chamadas de linguagem, de normas urbanas ou de prestígio. Nas aulas de língua portuguesa, uma das coisas que você aprende é utilizar convenientemente as variedades linguísticas e os níveis de linguagem, adaptando-as em diferentes situações ou finalidades comunicativas do seu dia a dia. Então, o que é variação linguística? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua na descrição das possibilidades de mudança de seus elementos, como o vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis. Os fatores, como uma região geográfica, o sexo, a idade, então a classe social do falante, o grau de formalidade do contexto de comunicação. Então, essa variação linguística ela está inserida nessas várias possibilidades, tá? Então, ela pode ser observada dentro desses fatores, como região geográfica, sexo, idade, classe social do falante. Níveis de linguagem. Os níveis de linguagem ou níveis de fala são os registros da linguagem utilizados pelos falantes, os quais são determinados por vários fatores de influência. Por exemplo, um juiz não falará em tribunal tal como fala num jantar com família e amigos. Então, ele vai usar no seu trabalho, no momento que estiver no fórum fazendo o seu trabalho, ele vai usar a variante formal, né? E quando está em casa, ele vai usar a linguagem informal. Os principais níveis de linguagem são a linguagem culta e a linguagem coloquial. Linguagem culta é a linguagem formal. Linguagem coloquial é essa linguagem do dia a dia, que não nos preocupamos com formalidade, com o uso correto da gramática. Linguagem culta ou formal é aquela que as pessoas falam de acordo com as regras gramaticais, também chamada de norma padrão. Nela se escolhe com mais cuidado o vocabulário utilizado na comunicação, ou seja, quando vamos usar linguagem culta, a gente precisa ter bastante cuidado da forma que vamos nos comunicar, como vamos usar esse vocabulário na nossa comunicação. Não precisamos ir muito longe para entender o conceito. Basta não concordarmos sujeito com verbo, já temos uma transgressão gramatical. Por exemplo, a gente avisamos para ele se afastar. Essa frase, ela está tendo concordância entre o sujeito e o verbo. A gente avisamos para ele se afastar. Até quando a gente pronuncia, a gente já percebe que tem uma transgressão nessa frase. Então, na linguagem culta, quando você se comunica, você já percebe quando você faz
uma leitura, quando você se posiciona não concordando sujeito com verbo, você já percebe que tem uma diferença nessa forma de comunicação. Frase em linguagem culta. Então, aqui tem alguns exemplos de como você usa a linguagem culta. Considero viável começar por este projeto. Estava muito abatido hoje. Poderia falar com o departamento de compras, por favor? Tenho comigo o resultado dos exames. Agradeço que conversem mais baixo. Ou seja, você vê que a gente tem a concordância de sujeito e verbo. E quando tem essa junção de concordância, nós estamos usando a linguagem culta de forma correta, que tá havendo concordância. Linguagem coloquial, que é a nossa linguagem informal, a nossa linguagem do dia a dia, essa que a gente não se preocupa com as regras. A linguagem coloquial ou informal é aquela em que os falantes expressam-se de forma mais descontraída, em que há uma preocupação menor com as regras e com as palavras do discurso. Então, a gente não se preocupa muito com a forma que a gente está se comunicando. O importante para a gente naquele momento é usar para se comunicar. Então, eu citei algumas frases que utilizamos no nosso dia a dia. Acho que a gente tem que começar por aqui. Estava super derrubado hoje. Cala a boca. Ou então, quando alguém pergunta para você o endereço de um local, você às vezes diz bem ali, fica bem ali. Essa é a linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia. Dentro desse contexto todo, usando a questão da variedade linguística, os níveis de linguagem, do uso adequado da linguagem formal, linguagem informal ou linguagem culta, linguagem coloquial, entra a coesão. E o que é a coesão? É a conexão, é a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Ou seja, o sujeito, né, o verbo, eles precisam estar em concordância para que a gente tenha essa conexão, que a gente tenha essa ligação e que a gente tenha essa harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Quando a gente está escrevendo a nossa redação, a gente precisa ter na nossa redação a coesão. A coesão é que vai dar essa conexão, vai dar essa ligação e harmonia entre os elementos de um texto, entre o início, meio e fim. Então, a coesão ela é de extrema necessidade que a gente domine no momento da produção de um texto. Então, quando os parágrafos eles estão entrelaçados, eles vão dando continuidade um ao outro. Não fica aquele texto desconexo ou aquele texto que você inicia falando de uma coisa e finaliza falando de outra. Não. O texto ele precisa ter ligação, ele precisa ter harmonia. Dentro da coesão, a gente também tem determinadas palavras que podem nos ajudar no momento da produção de uma redação, que são as palavras de transição. O que é isso? São palavras responsáveis pela coesão no texto. Estabelecem uma inter-relação entre os enunciados, as orações, frases, parágrafos. São as preposições, as conjunções e alguns advérbios e locuções adverbiais, que vão permitir que haja uma ligação, que haja uma conexão e a harmonia entre os elementos de um texto. Dentro dessas palavras de transição, que vocês não podem esquecer, é importante que vocês sempre estejam relembrando a questão que na coesão nós precisamos dominar quem são as preposições, quem são as conjunções, alguns advérbios, locuções adverbiais, para quando a gente for
escrever um texto, nós podemos, quando for na introdução, nós podemos começar com inicialmente, né, primeiramente, antes de tudo, desde já, além disso. São palavras de transição que você pode usar no teu texto para você não estar repetindo palavras. Dentro de uma redação, é muito importante que você não repita palavras, que as palavras elas não sejam repetidas nos parágrafos, nas frases. Seguindo da coesão, a gente vai para a coerência. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias. A coesão, ela é a conexão, ela é a ligação, ela é a harmonia no uso das preposições, das conjunções e de alguns verbos e locuções adverbiais que vão te dar possibilidade de não estar repetindo palavras no texto. Assim, usando de forma adequada, você vai ter um texto com frases e parágrafos, eles vão estar relacionados, estarão entrelaçados, porque a gente está usando a ligação, está usando elementos que vão nos ajudar a criar no texto uma conexão, uma ligação e uma harmonia. Já a coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois estas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto, ou seja, a coerência ela é mais o sentido do texto. É a semântica, nós vamos trabalhar a semântica no texto, que são os sentidos. A coerência de um texto inclui fatores como conhecimento, que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, conhecimento de mundo, o conhecimento que esses têm da língua que usam na intertextualidade. Ou seja, a coerência textual, o que é que vai nos ajudar a organizar o texto com uma coerência textual, uma sequência, uma lógica nas ideias. São as leituras que nós temos de mundo, as nossas leituras, as nossas percepções, as nossas visões de determinado assunto. E o que é a textualidade? A textualidade ela divide-se em diversos elementos que atuam conjuntamente na elaboração do texto, que é o seu produto final. Assim, o texto e textualidade se relacionam para a produção do discurso. Essas duas, elas entram em conexão e surge um produto que é a produção do discurso, da fala. Você conhece Maria Colossante? Você já leu algum texto de Maria Colossante? É uma escritora, né, que é importante que a gente possa ir conhecendo, até porque a gente está no ensino médio e é necessário que a gente conheça um pouquinho dos autores brasileiros. Então, por isso a pergunta, se vocês têm algum conhecimento, ela é uma escritora, ela veio de um local da Itália, morou um tempo na África, né? E é uma escritora que ela participou de vários movimentos literários, trabalhou como jornalista e é autora de diversos livros de prosa, de poesia. Escreve tanto para adultos quanto para criança e adolescente. E ela também nas suas obras, ela se preocupa muito com a questão social, né? Ela faz umas referências em relação ao sentimento, escreve muito sobre as nossas impressões, sobre as relações. Tem textos interessantíssimos, tem mini-contos, romances, textos, poemas. Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar mais sobre Maria Colossante, vocês vão se surpreender. E eu
eu particularmente gosto muito dos seus textos. E aí eu peguei aqui um pequeno conto, Prova de Amor. Meu bem, deixa crescer a barba para me agradar, pediu ele. E ela, em um supremo esforço de amor, começou a afiar dentro de si e a laboriosamente expelir aqueles novos pelos, que na pele fechada feriam caminho. Mas quando, afinal, a doce barba cobriu-lhe o rosto e, com orgulho expectante, entregou sua estranheza àquele homem. Você não é mais a mesma, disse ele, e se foi. Esse é um pequeno texto para a gente voltar lá na questão da coesão e coerência. A gente percebe aí na coesão que tem uma ligação, tem uma harmonia entre os elementos de um texto. E percebemos que tem uma coerência textual, tem uma relação lógica. A gente percebe que o texto, um mini texto, ele é uma relação entre um homem e uma mulher, que fala de uma característica do corpo, e fala da sua relação, de alguma forma mostrando a questão do amor, né, a questão da sensibilidade. Então, esse pequeno texto foi só para exemplificar a questão de que qualquer texto que a gente for produzir é necessário que nós tenhamos a coesão e a coerência bem clara dentro de um texto. E aí a gente chega no que é literatura. Quando a gente se pergunta literatura, a gente fica procurando um, um conceito bonito, e a literatura ela é tudo que nos cerca em relação às expressões estéticas. Então, literatura é toda manifestação de linguagem que tem como uma das finalidades a expressão estética. Ou seja, literatura é literatura um discurso que não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo, envolvente, um nível sensível, humanamente profundo. Então, dentro das letras de música, a gente encontra a presença da literatura, dentro dos poemas, das pinturas, das obras de arte. Quando você contempla a natureza, é literatura. Então, tudo que expressa, que manifesta uma estética, é literatura. Dentro da literatura, nós temos os gêneros literários, assim como na língua portuguesa, que nós temos os gêneros textuais, que são os contos, romances, os poemas, as letras de música, são gêneros textuais. Na literatura, nós temos os gêneros literários. Os gêneros literários são categorias ou conjunto de obras que possuem as mesmas características estruturais. São alguns gêneros literários que a gente apresenta. Por exemplo, dentro da literatura, nós temos os gêneros narrativos, que são os romances, a novela. Dentro dos gêneros poéticos, nós temos os sonetos, elegia. Dentro dos gêneros dramáticos, nós temos a tragédia, a comédia. Então, ele vem dividido, né? Dentro do gênero literário, ele vem dividido dessa seguinte forma, que a gente, de acordo com o nosso livro didático, a gente vai conhecendo mais um pouco e trabalhando especificamente cada gênero literário. E aí a gente finaliza aqui com um texto do Augusto Cury, que diz: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas humildade para reconhecer os erros, sabedoria para reconhecer uma crítica injusta, coragem para ouvir um não, sensibilidade para dizer eu te amo, despreendimento para falar eu preciso de você. Então, finalizamos aqui o nosso material dizendo que todos nós precisamos um do outro, que nós precisamos ter na nossa essência humildade, sabedoria,
sensibilidade, despreendimento, para que a gente possa ter um mundo melhor. Dando continuidade no nosso material, nós temos uma atividade, tá? Em relação ao conteúdo, que vocês vão, está no livro didático, na página 42 e 38, referente todo esse material que a gente trabalhou. Então, nós temos a primeira questão, de que o assunto do texto 16, no comércio da distração, do livro didático, página 42, questão 38, qual é o assunto que trata? Então, você vai ler esse texto da página 16 e vai dizer qual é o assunto que está sendo abordado nessa página 38. Tá? A segunda questão. Podemos dizer que o texto se divide em algumas partes, bem marcada pela diagramação? Releia e observe seu formato na foto, o que traz na matéria, na página do jornal, e responda. No livro didático, na questão 39. Que partes são essas? Então, vocês vão olhar e vão ler o texto para responder as questões, certo? A partir do primeiro, a letra B, a partir do primeiro parágrafo iniciado, o jornalista americano, linhas 1 e 3, o texto apresenta 3 subdivisões internas. Qual é o tema predominante em cada uma das 3 partes do texto? Letra C. Existe, em sua opinião, alguma relação de sentido entre esses temas? Explique. A noção de internet aparece expressa no texto, já no título, com base na ideia de coesão referencial. Localize as palavras que na primeira parte do texto parecem tomar noção da internet ao longo do texto. Livro didático, questão 40. Releia esse trecho do texto, livro didático, questão 41. Nosso uso de tecnologia é influenciado por normas sociais e culturais, mas, a longo prazo, a tecnologia tende a homogeneizar tudo. Ela já começa a apagar as diferenças culturais, estimula o uso de padrão em todo lugar. E aí o pronome ela, em ela já começa, é um elemento de coesão referencial? Explique por quê. Há um tema apresentado no início do trecho que se repete até o final. Que tema é esse? Retire do texto, no comércio da distração, todas as palavras que estão com acento circunflexo e acento agudo. Tá. Para quem já foi meu aluno, sabe que quando eu solicito que faça essa atividade de retirar do texto as palavras, não é só uma, não é só duas. São todas as palavras que têm acento circunflexo e acento agudo, você vai escrever na sua atividade. Claro que se a palavra está sendo repetida, se está repetindo, não precisa escrever 2, 3 vezes, basta uma vez. Mas você vai não é só 2 nem só 3, você vai retirar do texto todas as palavras que estão com acento circunflexo e acento agudo do texto. Sexta. Por que, em sua opinião, o texto 17 é o texto da página 17, é o texto 17 da página 44? Não somos tão especiais. Está organizado em itens. Por que, na sua opinião, esse texto está organizado em itens? Sétima. Existe uma relação de sentido entre os itens ou cada um deles trata de um assunto diferente? E o tema deles é o mesmo ou é distinto? Explique. E finalizando, faça a leitura da página 46, literatura, gênero literário, e faça um pequeno resumo. Vocês vão ler as informações
mais importante que tem nesse texto, da página 46, e que trata dos gêneros literários, e você vai fazer um resumo, um resumo organizado, não é um resumo de qualquer forma, não, gente. Vamos nos dedicar a fazer as nossas atividades bem feitas. A gente não pode estar fazendo as atividades de qualquer jeito. Essas atividades nós estamos avaliando o que vocês estão produzindo. Então, por favor, procurem fazer as atividades de vocês de forma bastante organizada, sem pressa, tá? Procure fazer de uma forma que a gente possa compreender as respostas. Não, se dedique a fazer uma atividade organizada. Nessa primeira questão, quando pergunta de que assunto trata o texto, vocês vão ler e vão perceber claramente que o texto ele está se colocando algumas ideias do autor que escreveu um livro, né? E nesse livro, o título do livro, inclusive, é Geração Superficial. Então, vocês vão ler no contexto geral, vão perceber que nesse texto está apresentando as ideias. Nessas partes, na segunda questão, quando pergunta dessas partes do texto, que é para vocês relacionarem, é para vocês observarem o título, né? Como é que está sendo, se tem subdivisão, quais são essas partes que são marcadas, né? Como é que, se tem uma organização, se é uma resenha de livro, né? Vejam se tem foto da página do jornal que foi publicada a matéria, se indica que é uma matéria, né? Vocês vão olhar com os mínimos detalhes para vocês relacionarem essas partes que vocês vão perceber que está nesse texto. Nessa letra C, na B, aliás, a partir de um parágrafo, vocês vão ver quais são as ideias, qual o título do livro. Quando você lê a Geração Superficial, o que é que ela, o que é que você percebe que ele tentou mostrar o quê? Uma trajetória do livro que traz determinadas ideias que são defendidas pelo seu autor. E na terceira parte, há uma necessidade do autor de desconectar para recuperar a capacidade do raciocínio. Na sua visão, por que as pessoas estão se tornando superficial? Porque estão perdendo a sua capacidade de raciocínio, estão ficando querendo tudo pronto, dentro da visão do autor, certo? E na letra C, se existe, em sua opinião, alguma relação de sentido entre esse tema, a gente precisa analisar e ver se a gente percebe que está existindo essa questão de nós estarmos perdendo essa capacidade do raciocínio. Então, cada um vai falar um pouquinho de como vê essa relação e como é que percebe que está acontecendo, se existe essa geração superficial, certo? Dentro da terceira, que vem essa noção da internet, né? Que tal? Aí a gente vai ler um pouquinho aí do texto, falando da coesão e coerência, e pergunta, no texto retomar a noção de internet ao longo do texto do livro Questão 40, com base na ideia de coesão. Quais seriam essas palavras principais que está se falando nesse texto? Do que está se falando? Quais são as palavras que a gente vai citar aí que está relacionado com a internet, né? A própria internet, a web, a rede, são palavras que, que dá essa ideia de coesão referencial, porque ela está fazendo referência ao tema central, certo? Aí vem ler esse parágrafo, falar dos pronomes, né? O pronome ela
ela já começa, é um elemento de coesão referencial, por quê? Porque o pronome ela nos possibilita retomar a palavra tecnologia, a palavra, a palavra expressa anteriormente, para a gente não repetir, a gente usa o ela. Então, o pronome retoma para tecnologia, palavra expressa anteriormente. Na letra B, há um tema apresentado no início do texto que se repete até o final. Que tema é esse? O livro todo, quando você vê que está falando de geração superficial, a gente já entende que o tema central é tecnologia. Ele aparece no início do trecho, no nosso uso da tecnologia, e é retomado no segundo enunciado, por duas vezes. Ela já começa, está se referindo à tecnologia, o ela, pronome, e estimula um uso. Então, a gente percebe que o pronome ela é um elemento de coesão referencial nesse contexto, certo? E que vocês possam realizar a atividade, terá 2 vídeos de suporte em relação ao assunto. Com esse assunto, a gente vai estar finalizando, tá, a primeira unidade do livro. É muito importante que vocês façam as atividades, que vocês possam se dedicar, tá, gente? Procurem pesquisar mais sobre Maria Colossante. Vocês vão gostar muito dos textos, das obras da Maria Colossante, e que possamos brevemente nos encontrarmos e termos as nossas aulas presenciais. Enquanto isso não acontecer, nós vamos aqui nos dedicando, dando o melhor, fazendo o melhor. Eu estou tentando organizar com a Heloísa uma aula com vocês, que a gente possa usar outras ferramentas. Brevemente eu estarei divulgando para vocês. Desejo para vocês uma ótima semana de estudos e que a gente possa logo, logo estar junto.